Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre técnicas de teste baseado na experiência do testador. Existem diversas técnicas de teste aí. Essa daqui é uma das técnicas que a CTFL fala, lá para certificação, né? No entanto, se a gente for olhar para certificações mais avançadas, existe muito mais coisas que a gente pode encontrar sobre técnicas de teste, tá bom? O grande objetivo que a gente tem que entender com uma técnica de teste é que tá aí para facilitar, não para colocar mais burocracia, não para ficar pior, tá bom? E a técnica de teste baseada na experiência do testador, ela traz alguns insights muito legais, porque são técnicas que não são tão... são tipos de... é um tipo de técnica que não é tão fechada, igual, por exemplo, as que eu já fiz vídeo aqui no canal sobre as técnicas de caixa preta, ou quando você pega e faz sobre os testes de caso de uso, né, baseado lá no requisito certinho da história, que são muito fechados, existe um passo a passo muito certinho. Então, essa técnica aqui, ela serve um pouco como um auxílio para as outras técnicas, para tentar identificar cenários que não foram facilmente pegos lá, tá bom? E o mais importante, né, ela vai precisar de um testador experiente, um testador que já usou aquela ferramenta ou já fez algo relacionado àquele tipo de teste, tá bom? Existem três tipos de técnicas baseadas na experiência do testador e a gente vai ver elas agora, tá bom? A primeira é essa daqui, a suposição de erro. Então, o que essa técnica quer mostrar para a gente? Ela quer prever possíveis problemas com base no conhecimento do testador. Então, a gente sempre vai estar batendo nesse ponto. Experiência do testador, com base na experiência do testador, tá bom? Então tá, mas o que é isso, né? Então, a gente pode falar que vai buscar analisar três coisas aí da experiência do testador, né? Como o aplicativo funcionou no passado, então o testador já testou isso, já testou esse aplicativo no passado, então como ele funcionou no passado? Que tipos de erros tendem a ser cometidos para esse tipo de aplicação? Falhas ocorridas em outros aplicativos semelhantes. Então, um testador que já trabalhou com isso daí, ou vamos supor, por exemplo, um aplicativo de banco. A gente tem vários bancos hoje aqui no Brasil. Então, posso ter um testador que trabalhou para, não sei, vai lá, Itaú, Bradesco, Santander, Nubank, Bank, Banco do Brasil, etc. Então, são aplicativos de bancos diferentes, mas eles vão fazer coisas muito semelhantes. Então, eu posso usar a experiência que eu tive com desenvolvedores que desenvolveram esse tipo de aplicativo, com esse tipo de aplicativo, falhas que ocorrem, coisas desse tipo, tá bom? E se quiser ter uma abordagem um pouco mais sistemática, a gente dá para criar uma lista de possíveis erros. Embora um pouco meio contraintuitivo, que hoje o que a qualidade de software prega, né, que a gente não quer ir lá para ficar encontrando um monte de erro, a gente quer trazer qualidade para o nosso sistema, mas pensando em problemas que podem ocorrer, a gente pode olhar assim, uma lista de possíveis erros e ir lá procurar esses erros também, olhando mais para essa sistemática de teste aqui, tá bom? A segunda técnica é o teste exploratório. O teste exploratório é legal porque provavelmente todo mundo já ouviu falar sobre teste exploratório, sobre colocar o QA iniciante lá, o tester iniciante. Você não faz um exploratório aí enquanto eu estou fazendo meus testes aqui. E não é bem assim, tá? O teste exploratório não é isso. A primeira coisa que a gente tem que colocar diferente é a diferença entre teste exploratório e teste ad hoc, tá bom? Quando você pega e manda o testador iniciante, o estagiário, testar, dá uma fuçada na aplicação aí e ver o que você acha, isso não é teste exploratório. Isso é o teste ad hoc. Entre muitas aspas aí, seria o testa aí. Dá uma fuçada, vê o que você acha. O teste exploratório, ele é uma técnica, se baseia em três principais pilares, a gente pode falar assim. O primeiro deles, a pessoa tem que ter experiência na aplicação. A gente não está falando sobre testes baseados em experiência, então precisa de experiência, eu preciso saber como que aquilo lá funciona, tá bom? A gente precisa de uma carta de teste. O que é a carta de teste? A gente não está falando de escrever um caso de teste muito bem estruturado. A gente está falando sobre colocar alguns tópicos de lugares que eu tenho que validar. Por exemplo, num banco, você tem a parte de pagamento, você tem a parte de Pix, você tem a parte de
transferência, você tem a parte de cartão de crédito, login. Você pode colocar como tópicos, olhar esses pontos aqui. Então você vai ter um olhar mais direcionado. E falando em olhar direcionado, a gente também tem um tempo determinado para isso. Então, em média, aí, algumas literaturas falam de 30 a 120 minutos, tá bom? Mas não é algo fechado também. Por que isso? Se você ficar lá simplesmente olhando por olhar, você não vai saber o que você vai querer testar, né? Então, no final das contas, você vai estar fazendo um teste aí, vai ficar olhando a aplicação a esmo, né? Sem muito direcionamento e não vai realmente pegar nenhum problema nem nada. E outra coisa, né? Essa técnica ela acaba sendo mais reativa, né? Quando a gente fala de técnicas reativas, estratégia de teste reativa, é porque já foi desenvolvido, já está lá e eu quero ver de acordo com o que está pronto, né? Eu vou começar a escrever cadernos de teste, eu vou preparar um teste, né? No momento da execução desse teste, que é o que o teste exploratório está fazendo. Eu não tenho um teste muito bem escrito. Eu estou fuçando lá porque eu separei alguns tópicos e eu pensei, opa, testar isso aqui também é legal. Vou adicionar aqui na carta de teste também. Então, esse é um teste reativo, tá? Diferente do que as outras técnicas de teste de caixa preta são de caso de uso, quando você está lá preparando um caderno de teste para testar uma aplicação que ainda está terminando de ser desenvolvida. Então, é um pouco diferente aí a ordem das coisas, tá? E por último, e não menos importante, a gente tem um teste baseado em checklist, tá? Checklist que está errada, sem o hífen, né? Então, teste baseado em checklist. Basicamente, a gente vai ter um checklist e criado por um desenvolvedor, não desenvolvedor, não, mas um testador mais experiente. E um ponto aqui, não precisa necessariamente ser o testador, tá? Pode ser, por exemplo, um PO, tá? A pessoa que escreve os requisitos lá, que seja bastante experiente e saiba como isso deve funcionar, tá bom? Mas geralmente vai ser o testador aqui, já que a gente está falando dessas técnicas de teste, né? Então, é um checklist. Nesse caso, o checklist ele é um pouco mais estruturado do que essa carta de teste, mas também não chega a ter muitos detalhes, igual um caso de teste bem detalhado e escrito, tá? E pode ser que ele seja proveniente dos testes exploratórios, tá? Então, por exemplo, a gente tem um teste exploratório feito por uma pessoa muito mais experiente, que anotou alguns pontos na carta de teste, fez os testes, colocou mais informações, porque é para ser realimentado, né, a carta de teste, não é para ser algo fechado. E eu vim com um checklist um pouco mais detalhado. Então, posso passar isso para um testador não tão experiente, mas que saiba alguma coisa lá. Por exemplo, o estagiário que já sabe um pouquinho mais da aplicação. Você pode ir lá e passar para ele, tá? E aí ele vai usar isso aí, esse checklist, para fazer os testes baseados nesse checklist, tá bom? E esse teste checklist, ele também pode dar suporte a testes funcionais e não funcionais, tá bom? Então, já que não vai ter nada muito bem estruturado, separado aqui, a gente quer aumentar nossa cobertura de teste de maneira menos rígida, digamos assim, tá bom? Então, esses são os 3 testes baseados na experiência do testador. E a gente se vê no próximo vídeo.